chamavam de amor o que era só violência e cerceamento e uma espécie de controle. E quando ela faz isso, ela tenta contar com algumas pessoas ali que diziam que estavam com ela, mas ela vai percebendo que só estavam com o meio religioso, com quem eles mesmos já tinham contato e estavam fechando. E ela encontra, na verdade, pessoas que a acolhem fora da igreja. É onde ela encontra amigos de verdade, é onde ela encontra uma forma de conseguir viver de novo, e a partir daí ela vai aprendendo com a própria vida a viver. A Anne, ela abandona a fé no cristianismo, que é uma religião que provavelmente Jesus não se converteria, e a Anne, ela se converte à vida. Ela começa a amar a vida e a partir daí ela dá um redirecionamento para a sua própria vida. E por isso que esse livro, para mim, foi muito importante. E eu acho que hoje, falar sobre esse contexto de abuso religioso e trazer esse assunto é algo que é muito necessário. Principalmente quando a gente fala de empoderamento feminino. Na verdade, de ver a mulher, e não só a mulher, mas toda a comunidade LGBT ou várias pessoas em vulnerabilidade social que são totalmente esquecidas por esse meio religioso. A gente sempre escuta que a igreja é um dos lugares que mais ajudam as comunidades, que mais ajudam as pessoas, mas a que preço, né? Você é ajudado, mas até a esmola é cara nesse sentido. A esmola é o preço, muitas vezes, da vida das pessoas. Então, acho que a gente precisa questionar esses lugares, a gente precisa trazer a voz dessas pessoas que sofrem e que estão precisando de ajuda dentro da igreja. Porque essas pessoas não estão sendo ouvidas. Era isso. Conta a tua trajetória aí pra nós. Então, meu nome é Emily. Eu sou maranhense e eu saí do Maranhão quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, assim, saí da faculdade de letras. Estava fazendo faculdade de letras na época porque eu queria muito servir a Deus. Queria muito, assim, muito ser missionária na África. Eu amava isso, queria, era meu sonho. E, e aí resolvi deixar tudo e conversei com o meu pastor na época. Ele me falou de um seminário lá em Jacutinga. Vou falar o nome do seminário aqui, chama Instituto Bíblico Peniel, é da Missão Novas Tribos do Brasil. E fui para esse seminário e lá eu comecei a minha caminhada, assim, nesse cristianismo mais fechado ali, né? A missão desse seminário é uma missão que trabalha com povos indígenas. Então lá nós aprendíamos mais ou menos o regime, né? Tipo, tinha horário para tudo, os rapazes eram separados das moças, né? E eu fiquei dentro desse contexto ali por 3 anos, saí de lá, casei aí no seminário mesmo, e depois que eu casei, nós fomos para uma igreja. E desde o primeiro dia do meu casamento, eu sofri abuso psicológico, sofri abuso físico, e dentro da igreja isso sempre foi algo que era comum, que eu devia perdoar o meu marido, eu devia aceitar isso, porque isso faz parte da caminhada, isso faz parte, a mulher de Deus, ela edifica o seu lar. Tem um versículo em Provérbios que fala isso, e eu ouvi muito isso. Eu ouvi que eu precisava ser esse suporte para esse outro, e a partir daí nós ficamos em 3 igrejas, passamos por 3 igrejas mais ou menos. Várias vezes nós tivemos que passar por aconselhamento, porque outro pastor precisava intervir na nossa relação, porque a gente não estava conseguindo. É difícil manter um relacionamento onde o abuso físico e psicológico é recorrência. Então, a partir daí, nós saímos do ministério, ficamos só em algumas igrejas meio que ajudando. E aí, na última igreja onde nós estávamos, nós tivemos um acompanhamento mais específico. Foi quando foi descoberto, assim, o abuso que eu sofria. E nós fomos retirados do ministério. E nesse momento, foi um momento que eu fui totalmente silenciada. Eu não... Por eu não me arrepender ao ponto de aceitar de novo aquela recorrência de mais de 6 anos de abuso, que era o meu caso,
eu fui tida como uma ovelha perdida, assim, né? A Ângela tava mostrando a tatuagem da de Ovelha Negra e eu falei pra ela que essa música da Rita Lee era a minha música, né? Eu falo que tem uma frase que ela diz assim, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Mas era isso, porque quando eu conversei com o meu pastor e ele olhou para mim e me falou várias coisas que foram as coisas quais me fizeram entender que eu precisava sair daquela relação, porque eu estava correndo risco de vida mesmo ali. Ele não repetiu essas outras coisas depois de mim. Foi quase que aquela carta que você recebe de um agente secreto, que depois de 3 minutos que você lê, ela explode, né? Ele conversou coisas comigo ali que ele não repetiu pro meu ex-marido, não repetiu mais para ninguém. Foi como se, inclusive, eu tivesse mentindo, né? Porque eram coisas que batiam contra a orientação que ele tinha dentro da igreja. Porque meu ex-marido estava arrependido, ele queria restaurar o relacionamento, restaurar o nosso casamento, para que a nossa vida continuasse como era. E eu não acreditava mais nisso, na verdade eu não me via mais possível, essa relação não era mais possível para mim. Então eu era errada, eu era pecadora, eu não estava arrependida e eu não estava mais dentro do jogo, né? Que era estabelecido. Eu era, na verdade, agora parte do problema. Então, por causa disso, ele ficou na posição dele. Eu não digo que ele ficou contra mim, mas ele ficou do lado daquilo que ele sempre defendeu e que ele acreditava. E, na verdade, o que aconteceu comigo é o que acontecia lá nos Estados Unidos, né? A igreja protegendo a sua face mediante a comunidade, para estar bem com a comunidade, né? E acabou que eu fui totalmente silenciada mesmo e tive que sair da cidade. No processo, eu acabei abrindo mão da guarda dos meus filhos, porque eu não tinha condição de manter eles comigo, assim, foi... Ainda é, na verdade, uma coisa muito difícil para mim, assim, eles estão muito bem com o pai deles, assim, ele é um bom pai, né, naquilo que ele tem se comprometido, ele tem sido um bom pai, mas eu acabei entregando a guarda para ele e fiquei sozinha, para eu poder continuar, na verdade, para eu poder tomar minha vida naquilo que era possível e me reinventar e me refazer, né? Isso também é uma coisa que eu estava conversando com a Ângela, né? Que a gente sai desse contexto, a gente sai sem nada. A gente só tem a nós mesmas e a gente aprende o valor de ter nós mesmas, de não, na verdade, não deixar mais que outras pessoas nos tenham, né? Porque quando você está no contexto religioso, na verdade, você está sob tutela. Você não está sobre você, você tem um regime ao qual você precisa se estabelecer. E nesses lugares, a mulher e tantas outras pessoas de vulnerabilidade social, elas não têm espaço, assim, elas não têm espaço mesmo. E aí agora estou aqui em Ponta Grossa há mais ou menos 2 anos e pouco, né? Trabalhando, consegui escrever o N nesse contexto, consegui publicar. O livro foi... O Camus fala que tem um livro dele que custou mais ou menos 10 anos de ressentimento. Foi onde ele curou o ressentimento dele, assim. E a escrita, para mim, tem esse lugar de cuidado e de cura. E de conseguir colocar para fora algo que eu sei que se eu carregar comigo só vai me comer por dentro. Então, o N é isso. O N, na verdade, é um perdão de mim mesma. Porque eu também me permiti estar nesse lugar de violência. Eu também estive ali e me coloquei nesse lugar de violência por muito tempo, por vários motivos que hoje eu conheço. E o N, ele é essa expiação, essa libação. E ela é uma personagem muito autobiográfica, mas também muito livre, porque tem muitas coisas que aconteceram no N que foram coisas que eu resolvi na minha cabeça e que não precisaram acontecer de fato, mas no livro existem. E por isso a história dela, ao mesmo tempo, é a minha história, mas não é. Ela é um personagem muito, muito ela, assim. Então, o Wayne é esse lugar, ele é esse livro e foi a vida mesmo que me deu essa possibilidade de publicar, porque por um tempo eu não pensava nem em publicar, assim. Eu escrevi por uma treta comigo mesma, coisas que eu precisava resolver, assim, que eu precisava espiar em mim para eu poder seguir minha vida, assim, diante de mim, me olhando no espelho, né, me olhando e me perdoando, assim. E eu pude colocar isso nesse livro, então o livro é isso. Publicar no Brasil e Portugal, como é que é?
A editora Atlântico foi uma editora que me abraçou, assim, né? Tipo, óbvio, né? Tipo, teve um curso meu e da editora também, mas eles me abraçaram, acreditaram na ideia, assim, gostaram bastante do manuscrito, me deram muita força para publicar. E aí, a partir daí, nós fizemos um acordo e eles resolveram publicar aqui em Portugal. E aí, para mim, foi super legal. Na verdade, foi um processo, quanto mais ele foi se mostrando, mas eu fui ficando, cara, que massa! Que legal! Mas eu mesma não esperava muito do N em si, sabe? Ele, na verdade, é uma ferida que, ao invés de sair infecção, saiu um livro, assim. Na verdade, que ele é isso para mim, assim. O N, ele é essa ferida que saiu um livro, assim. Tem um recado aqui de Barbie, deve ser Bárbara, né? RAB, dizendo que Emily é uma mulher muito fodona e conseguiu sair dessa merda toda. Então, é isso, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta. De repente a gente já passa para outros testemunhos aí. Vai pegar, Angela? Nesse microfone aí, por favor. Para ouvir? Beleza. Bom, meu nome é Ângela Natel, eu sou de Curitiba, tenho 44 anos e desde pequena eu cresci num lar cristão, né? A minha mãe tá ali, tietando. É a única pessoa que me aguenta, né? Tirando a Bobrinha e o Baderna, que agora estão, né, nessa jornada. E eu sempre gostei de estudar, né? Mas eu cresci num lar muito violento, né? Pai espancando, mãe espancando todo mundo. Então, a figura feminina sempre, na minha cabeça, era a vulnerável, era problemática, né? E aí é muito interessante que isso fez com que eu abraçasse o estudo. A escola, o estudo e os livros eram a minha vida, né? No meu primeiro dia de aula, eu lembro, meu primeiro dia de aula, na primeira série, eu cheguei em casa e eu disse para mim mesma, eu quero ser professora. E assim, para mim foi um troço muito louco, porque toda a violência que eu cresci sofrendo em casa, eu não sabia o que eu estava fazendo na época, mas eu estava compartimentalizando a vida. Para poder ter uma vida na escola, ter uma vida com os livros, né? E isso fez toda a diferença em como eu comecei a entender as coisas, até mesmo no ambiente religioso. Porque quando eu chegava na igreja, eu queria o quê? Eu queria os livros que tinha que ler. Então, com 11 anos, eu tinha lido a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Então, era um troço assim, para ler, eu vou comer o livro, né? E ler assim um negócio muito doido para mim. A minha relação com os livros é uma questão muito interessante. Ela me constitui, né? Essa relação. E só que eu me tornei, por causa disso, extremamente apontada como um destaque no ambiente religioso, porque eu sabia tudo de cor, eu sabia o catecismo de cor, sabia os esquemas todos de cor, porque eu lia, porque eu estudava e eu comecei a ensinar. Então, com 12 anos, eu já era professora das crianças menores na igreja. E aí, aquilo que a Anne falou da gente se tornar uma ferramenta. A mulher dentro da igreja é mão de obra. Ela faz o serviço pesado, ela cuida e ela ensina, mas ela nunca pode estar lá no púlpito pregando. O palco é dos homens, o microfone é dos homens. Mas todo o serviço fora do microfone é a mulherada que faz. E aí eu entrei na roda. Eu entrei nessa roda, né, de trabalho, e tanto que eu
eu tive contato com a Jocum, que é uma missão, Jovens com uma Missão, lá no Curitiba, e aí, adolescente, 14 anos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, fui num retiro da missão, dessa Jocum, e voltei com o espírito colonizador. Eu tenho que ir para a África ser missionária. Porque é isso que incutem na gente. A gente só tem esse caminho. Você tem que colonizar, cara. Se você não for colonizar, você não serve. Aí eu voltei com 14 anos dizendo em casa para meus pais que eu ia para a África. Do nada, né? E daí eu ainda fui na internet, porque a internet estava começando, porque eu era criança, né, anos 80, nasci em 79, então a internet estava dando, despontando, né, muito pouco, e daí eu comecei a ir para os livros e fazer pesquisa do quais as necessidades da África, como se a África fosse um país, né, claro, que é essa ideia dos missionários, a África é um país. E aí eu vi a educação e saúde, não, eu não vou dar injeção, então eu vou ser professora. Foi essa a minha decisão, assim, muito fácil. Com 15 eu comecei o magistério, o antigo magistério. Eu vou para a África, então eu vou ser professora, né? Exatamente. Mas no processo, o que acontece? A igreja quer ensinar a Bíblia nas escolas. Ensino religioso / doutrinação cristã. De 15 para 16 anos, me tornei uma professora de ensino religioso numa escola pública em Curitiba, com 14 turmas de pré, primeira e segunda série. Eu tinha 15 para 16 anos, ensinando Bíblia na sala de aula. Não, o buraco é mais embaixo. Entendeu? Porque foi isso que aconteceu. Eu tenho até declaração da escola pública que eu estudei naquela escola e depois fui professora de ensino religioso lá com 16 anos, ensinando Bíblia. Então, era aquela coisa, eu ouvia, assimilava e repetia. Hoje eu sei, porque eu recebi em 2021 um diagnóstico de autismo de nível 1 de suporte. Eu sei muito bem repetir um discurso. Eu sei muito bem repetir todo um sistema dentro de outro. Então, tudo que eu vi e aprendi, eu só repetia. Era fácil. E eu me tornei engrenagem, só que eu produzia muito. Eu tinha 14 turmas com 16 anos. E foi uma loucura. Aí, depois que eu terminei o magistério, um ano antes de eu terminar o magistério, o que acontece? Eu vou tentar resumir, porque a novela é mexicana mesmo, gente. Um ano antes de eu terminar o magistério, eu comecei a enviar cartas mesmo, porque, né, não tinha WhatsApp, carta de correio mesmo. Né? Eu escrevi cartas para todas as agências missionárias no Brasil. Todas. Eu fui atrás, tinha um livro do Edson Queiroz lá, Igreja Local e Missões. No final do livro tinha endereço de todas as agências missionárias fundadas no Brasil. Eu escrevi para todas elas, dizendo que eu queria ir para a África e o que eu podia fazer. E depois de um tempo eu comecei a receber as propostas. É uma menina querendo ser missionária? Prato cheio, cara. Eles começaram a me encher de cartas, de folders, de cursos, treinamentos e não sei o quê. Eu levei para o meu pastor na igreja e ele falou assim, olha, você gosta muito de estudar, então a gente vai te mandar para a Associação Linguística Evangélica Missionária, Missão Além, em Brasília. Fazer o curso de 6 meses, aula manhã, tarde e noite, para eu ser, para me formar tradutora da Bíblia. Com 18 anos, eu estava indo para Brasília e meus pais desesperados, porque eu estava com 18 anos, meu pai me levou de carro para Brasília, Curitiba, Brasília, para saber onde que eu ia ficar. Meus pais foram de carro comigo, era a base da missão lá em Brasília. Essa associação linguística é filiada à Wycliffe Bible Translators International, que é uma organização de tradução da Bíblia internacional, e que tem o objetivo de traduzir os textos bíblicos, traduzir entre aspas, né? Maravilhoso! Chegou. E assim, com o objetivo de doutrinar os povos.
Licença, só um pouquinho. É que faz anos que eu não via. E assim, depois de eu cheguei lá, o objetivo básico deles é traduzir para o maior número de línguas indígenas os textos bíblicos. E assim, ficar basicamente colonizar os povos e conseguir fazer alianças com o governo para a entrada de missionários em área indígena. E também para fora do país. E por isso também me interessava, porque eu queria chegar na África. Porque eu achava que a África era um país, né? Claro. Aí, eu fiz o curso, 6 meses, aula manhã, tarde e noite. Tinha um prático de estágio de 7 semanas no Pará. Imagine, com 19 anos eu entrei em área indígena. Lá no Pará, com os Paracanã, com o povo Paracanã. Fiquei 7 semanas em treinamento de sobrevivência, para a gente aprender a tirar a água do bambu, da palmeira, aprender a dormir em rede, a caçar, tomar banho no rio, lavar louça no rio. Eu já estava, né, me achando a Indiana Jones lá. E aí, depois desse treinamento, eles disseram, não, Ângela, você é muito nova e para sair do país é melhor você ter uma universidade. Por quê? Porque os países que têm cuidados para não deixar entrar religiosos fazerem missão nesses países, os missionários orientam a gente a ter uma profissão e entrar como profissional, visto profissional, que é uma que eles chamam de estratégia, para conseguir burlar o governo para levar a missão para dentro do governo. Aí, o que eu fiz? Eu voltei para Curitiba e entrei no vestibular da PUC do Paraná para fazer letras português e inglês. Assim, vou fazer letras, eu amo leitura, eu como livro, então vou fazer letras. E também por causa do curso de linguística que eles dão lá na missão, que a gente pega uma base linguística e acha que sabe traduzir para tudo quanto é língua, né? E detalhe, os missionários falavam assim, não, vamos traduzir a Bíblia, mas não sabia nem hebraico e grego, que são as línguas que os textos foram escritos, basicamente. Então, pega o texto em português, que já é uma interpretação, porque toda tradução é uma interpretação, e é uma interpretação conduzida teologicamente, ou seja, conduzida ideologicamente, e aí eles pegam essa interpretação e interpretam de acordo com a sua doutrina para os povos, tanto indígenas quanto povos de outros países, né? Também povos originários de outros países. E o que acontece é que eu comecei letras, e nisso os pastores começaram a se movimentar, porque eu já tinha um treinamento missionário básico e estava fazendo faculdade, e fizeram um acordo com uma outra agência missionária em Moçambique, chamada Missão Arco-Íris, fundada por uma mulher canadense chamada Heidi Baker. E ela fundou lá, e ela tirava as crianças da rua e acolhia crianças, principalmente com HIV, e ela montou em Moçambique, na capital, em Maputo, uma instituição não só de tirar as crianças, mas de doutrinar as famílias e treinar pastores nativos. E quando eles fizeram um acordo, e um ano antes de eu me formar, me enviaram para lá para ficar 1 ano em Moçambique. O objetivo que eles me contaram depois é que eu fosse para lá, visse que era muito punk, voltasse, não quero mais isso. Eu fui, passei 1 ano lá, eu pegava as aulas de todos os professores que não queriam dar aula, eu pegava as aulas deles para dar, eles, não quero dar aula hoje, tá, Ângela, dá. E eu dava quase todas as matérias, todos os dias, eu trabalhava manhã, tarde e noite lá também. Escrevi um livro bilíngue lá, de discipulado, de doutrinação, né? Coisas que eu carrego até hoje como... nunca vou conseguir desfazer essas merdas que eu fiz, de querer mudar a cultura dos outros e tirar a identidade das pessoas, de recriminar a outra cultura porque são diferentes da nossa, de querer enfiar uma religião para um povo e convencê-los que eles não são suficientes para ter dignidade na vida se não se dobrarem a essa religião.
E quando eu passei esse ano lá, voltei, terminei letras, e voltei para Brasília na base da missão, passei um ano lá, tipo, eu vou ficar um ano como voluntária, e ali começou a loucura, porque eu me tornei missionária oficialmente, dependendo do sustento das igrejas e de outros cristãos. E a partir daí, eu fiquei 25 anos como missionária. A gente se vê porque eu mudo para cá, viu? Tchau, mãe, se cuida. Tá tudo bom. Tchau, mãe. A família, né? Vocês entendem? Aí, assim, quando eu retornei e fui para Brasília, eu fiquei um ano lá como secretária. E eu entrei na engrenagem com tudo, de cabeça, porque aquilo virou quem eu era. O sistema religioso era quem eu era. Eu só sabia ser gente dessa forma. Porque era um lugar onde eu não apanhava, eu não era espancada, porque eu tinha sofrido isso a vida inteira, a minha infância inteira. A minha mãe foi espancada, minha irmã foi espancada. Eu tenho imagens do meu pai pegando a cabeça da minha mãe, batendo na parede. Eu cresci vendo isso. Então, o ambiente religioso era onde eu me sentia gente. E era onde eu era aceita, por quê? Porque eu fazia tudo o que eles queriam. E eu me coloquei num lugar em que eu repetia o processo de abuso para outras pessoas. Eu me tornei líder e eu comecei a controlar a vida das pessoas. E na missão eu comecei a ser influente, a ser secretária, a coordenar curso. E depois desse ano que eu fiquei lá trabalhando, então o trabalho era de graça, o trabalho era voluntário, e eu tinha que pedir sustento para as igrejas para eu poder viver, porque era assim que funcionava. Eu tinha que visitar as igrejas, falar do trabalho e me esperar que alguém me ofertasse alguma coisa. A minha vida se tornou isso, mendigar sustento para eu trabalhar integralmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente fins de semana. Exatamente, mendigar sustento e trabalhar como escrava. Essa é a vida de um missionário, principalmente das mulheres solteiras. Porque tem casais, mas a força missionária maior no Brasil, pode pesquisa estatística. Isso é contado já. São mulheres solteiras. E eu fui, e quando terminou aquele ano, uma outra agência missionária, porque aí a gente fica conhecido no meio. Essa produz, essa funciona. Outra agência missionária, a Junta Menonita de Missões Internacionais, porque eu era de uma igreja menonita. Eu estou botando os nomes tudo mesmo, porque são tudo trabalho escravo, tudo que transforma a gente numa máquina de fazer colonizados. É isso. Não tem, eu não tinha vida, era isso. E eu só me sentia realizada porque eu fazia parte desse sistema. Porque eu não conhecia uma outra vida em que eu não apanhasse. Então, esse era o lugar que eu me sentia gente. E é assim que eles conseguem recrutar as pessoas. Fazendo elas se sentirem especiais e úteis. Ainda que essas pessoas tenham que mendigar para comer. E se tomar um sorvete, não pode nem postar uma foto, porque senão cortam o teu sustento, porque você está esbanjando o dinheiro da igreja. É assim que funciona. Você não pode nem tirar uma foto que você foi no cinema, porque isso é esbanjar dinheiro da igreja. E aí... Tanto que a minha mãe mesmo compartilhou agora há pouco, né, contou para a Emily, que por eu postar uma foto de eu indo no cinema, me cortaram na hora o dinheiro que estavam prometendo para mim, o meu sustento. E aí desespera, porque você tem conta. E não as contas que eu faço hoje dos 500 livros do Marcos aqui do Restolho. Conta de comida, conta de água, conta de luz, conta de básico, porque eu não tinha nem a alegria de ter um luxo de comprar um livro que preste. E o Restolho tem muitos. Compre no Restolho. E olha, o negócio é que essa Junta Menonita de Missões Internacionais veio para mim dizendo: você já foi para Moçambique. E nós queremos apoiar a igreja menonita que foi fundada lá e que não tem mais missionário. E você é professor, então você vai lá e ensina a Bíblia para os pastores. E aí me enviaram.
E fazem os meus pais assinarem, eu já tinha mais de 20 anos, mas eles fizeram meus pais assinarem um documento que se eu morresse lá, eles não iam se responsabilizar por trazer meu corpo. E isso foi um choque para os meus pais. Eu tinha 24 anos e eu viajei sozinha para Moçambique. Eu tinha 24 anos quando eu fui a primeira vez sozinha trabalhar naquele lugar de crianças. E depois eu voltei em 2006 para o norte de Moçambique, não era mais na capital, para apoiar essa igreja menonita que foi fundada lá. Não tinha nenhuma estrutura, eu tive que chegar, alugar uma casa e começar do zero. Não tinha, eu era a única branca da cidade. Aluguei uma casa e consegui acordo para dar aula numa escola pública nos fins de semana. E eu dava aula o sábado das 8 da manhã às 5 da tarde e não almoçava porque eu não tinha dinheiro para comer. E os alunos não tinham dinheiro para pagar o curso, os materiais, eu tinha que fotocopiar os materiais para eles. Então, às vezes, eles me pagavam em banana, que era o que eu almoçava no dia. E eu fiquei lá em Tete, no norte de Moçambique, e um dos meus alunos, porque tinha alunos de pastores das igrejas locais, todas evangélicas, e tinha os cristãos das igrejas, né? Que eram os nativos moçambicanos. E um dos meus alunos era um nigeriano, que tem muitos nigerianos em Moçambique, eles vêm para, geralmente, negócios de carro, de automotivos, né? Essas coisas. E daí ele começou a dar em cima de mim. Eu tinha 28 anos. Eu era solteira. E quando começa nessa idade, a gente já está pressionado por ser solteirona. O ambiente religioso faz isso. Você está velha e está solteira. Você tem que casar. Para, né, ter uma dignidade na vida. Eu estava desesperada, eu tinha que casar. E eu casei. E casei, assim, conheci ele no meio de 2006, final de 2007, casei. E, assim, até o casamento era o homem dos sonhos. E era muita coincidência, ele falava tudo o que eu queria ouvir. Né? Eu sei que isso não acontece só em Moçambique. E aí... Não só com pessoas religiosas. E não só com pessoas religiosas, exatamente. Essa coisinha não acontece só não, assim. Obrigada por ajudar. Exatamente. Exatamente. As mulheres são espertas. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Veja que eu estava lá, eu dava aula, eu ensinava a Bíblia toda com base naquilo que eu tinha decorado da igreja. E tudo em português, né? Então, tudo a interpretação daquela linha. E eu me casei. Ele chegou a vir para o Brasil. Antes, nós casamos lá, casamos aqui, voltamos para lá. Eu fui estuprada na primeira noite. Ele disse que o sonho dele era casar com uma branca, para ele ter status. E dali para frente, foi todo tipo de abuso. Eu cheguei a apanhar um dia tanto que eu fiquei uma semana sem poder mastigar. Eu fiquei uma semana só tomando líquido, de tanto que eu não conseguia abrir a boca direito. De ter levado soco na cara. Quando eu mandei e-mail para o meu pastor, falando o que estava acontecendo, ele ligou para o meu ex, que agora é ex, né? E ele disse que eu estava mentindo. O pastor que me conhece desde os 12 anos de idade e que me chamava de filha quando eu estava no Brasil, na igreja, ele acreditou na palavra do marido e disse que eu estava mentindo. Eu não tinha ninguém, a lei do país, pela lei do país eu era propriedade do meu marido, e
E eu comecei a sofrer todo tipo de abuso. Eu emagreci 30 quilos, assim, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer mais nada, eu só adoeci. Aí um outro pastor de outra igreja foi lá me visitar, porque ele era da junta de missões, da agência missionária. E ele testemunhou cenas de abuso. Ele tirou dinheiro do bolso dele e disse, Ângela, venha para o Brasil. Eu não tinha como voltar. Eu não tinha condição financeira. Tudo que eu recebia era para comer. E ele pagou a passagem para eu voltar. Eu lembro que tinha que fazer muitas conexões. Eu saía de Tete, ia para Maputo, África do Sul, São Paulo, Curitiba. Eram todos esses voos. Quando eu desembarquei em São Paulo, eu desmaiei no aeroporto. Eu só tinha força para chegar no Brasil. Eu voltei em 2008, dezembro de 2008. Foi muito complicado, porque ainda eu estava pegada emocionalmente. Foi o meu único relacionamento na vida. E eu chorava dia e noite. Meu pai não aguentava ver eu chorar e tentou me sufocar por causa disso. Eu tive que alugar uma casa por 2 anos. Eu fiquei fora da casa dos meus pais, porque eu não tinha lugar para ficar. Eu tive que alugar um lugar, porque meu pai não podia me ouvir chorar. E a igreja, quando eu sentei com o pastor, ele pagou uma psicóloga cristã, que é outra furada, porque está dentro do sistema. E ela disse para mim que eu estava mentindo. E o que eu contei para ela, ela contou para o pastor. Meu Deus. Escolas que deveriam perder a profissão. E o psiquiatra eu estava desesperada. Ele me diagnosticou com bipolaridade, completamente alucinado. E hoje eu sei, depois de muita terapia, muito, diagnóstico, eu sou autista e eu estava com um transtorno de estresse pós-traumático. E aí o cara vai lá, porque ela tá chorando, é bipolaridade. Eu tomei lítio por 2 anos sem necessidade. Só que quando eu cheguei, quando o pastor falou que eu estava mentindo, eu mudei para a igreja daquele outro pastor que me deu dinheiro para voltar para o Brasil. Porque eu disse, não, ele salvou minha vida, cara. E aí, eu até entendo, hoje ele não olha na minha cara por causa dos cursos que eu dou, né? Mas assim, o que acontece? Ele sabia que o estudo era a minha vida. Ele sabia que eu me sentia gente estudando. E aí ele me deu uma bolsa de estudos para fazer teologia. Ele disse, vai fazer teologia, a gente paga para você botar a tua cabeça no lugar. Enquanto o processo de divórcio litigioso corria, né? E eu fui, calma, tá acabando, calma, tá? Eu sei que tá longa a história. Mas fui para fazer teologia, e aí que a coisa pegou. Porque eu comecei a ouvir uns negócios. Peraí, mas isso é doutrina da igreja, mas isso foi inventado. Tá, isso não tá no texto bíblico. Peraí. O texto bíblico foi escrito em hebraico, grego e aramaico. Eu não sei essas línguas. Então, tudo que eu fiz até agora foi um telefone sem fio. Então, eu vou estudar hebraico, particular. Fiz 3 anos de hebraico particular. Comecei a estudar grego. Aramaico se você sabe hebraico, você pega o aramaico fácil. Aí, eu vi que tudo era mentira. Aqueles textos não têm nenhuma relação com a nossa vida hoje. Aqueles textos foram escritos num momento histórico, momentos históricos específicos, e eu comecei a ler a Bíblia e pensar, eu não sei nem o que a Bíblia é, porque tudo que eu fiz foi repetir dogma. Foi repetir o sistema. E tudo que falaram para mim, a partir do momento que eu peguei minha certidão de divórcio, eu virei uma pecadora. Eles nem olhavam mais na minha cara. Eu não servia para mais nada. Então, o combustível esgotou quando eu não prestava mais. E aí eu comecei a questionar. E eu ainda tentei ir para uma linha progressista. E dizer, não, Jesus é legal. Gente, não tem nenhuma evidência de que Jesus existiu, deixa eu falar. A começo de história.
Você tem narrativas de comunidades específicas, mas tudo que falam sobre Jesus é uma hipótese, não tem evidência. Qualquer narrativa sobre ele. Mas eu ainda tentei achar um Jesus legal que me permitisse me sentir ainda no ambiente religioso sendo aceita, sem precisar sofrer tudo aquilo. Tanto é, eu não sei se está pegando, tá? Tanto é que quando eu terminei teologia, eu já tinha conseguido a bolsa do mestrado em teologia e fui para a PUC fazer, porque a faculdade de teologia que eles me deram, é claro, era protestante, era dentro da caixinha deles, né? E quando eu consegui a bolsa do mestrado na PUC, aí eu conheci uma outra caixinha, que é da Igreja Católica. E aí eu pensei, peraí, tem duas caixinhas falando coisas diferentes, e as duas coisas não têm nada a ver com os textos bíblicos na língua em que eles foram escritos. E aí a coisa começou a ficar, a minha cabeça começou, né? E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu também me vendi para conseguir uma bolsa lá, eu troquei meu projeto que eu queria fazer só para conseguir a bolsa, e o povo da academia tudo vendido também. E se você também não entra na roda, você também tá fora. Nossa, né, que a CAPES não me ouça, porque eu tô com bolsa de doutorado. Ó, CAPES, é só até fevereiro que eu defendo. O que acontece? A gente caga na própria vida, né? Aí, o que acontece? Quando eu estava começando a fazer o mestrado, o que eu pensei? Não, né? Tô virando gente, tô estudando, tô com uma bolsa, né? Aí eu já estava... Minha mãe deixou eu morar nos fundos da casa deles, porque eu não posso morar na casa junto com meu pai. Então eu durmo na lavanderia da minha mãe e uso o banheiro da marcenaria do meu pai. É uma vida deliciosa, né? Vocês imaginam, né? Com uma dignidade que, né, tão digna quanto na missão. De favor, e com o resto que dá, que a minha mãe faz tudo por mim, mas tem o limite do meu pai. E aí, um dia, lá na missão de Brasília, eles me ligam. Na época que eu ainda atendia telefone, né? Hoje não dou conta. Ângela, nós temos uma professora que faltou. Você pode substituir ela aqui no curso para os missionários, para os tradutores da Bíblia? Aquele curso que eu fiz em 98, eles agora queriam que eu fosse professora lá. E eu, né, naquela vibe progressista, né? Vou mudar o sistema por dentro. Olha a ideia genial que a gente tem, né? Vou mudar o sistema por dentro. Eu sou a Mulher Maravilha, né? E fui. E pensei, vou começar a botar uma coisa diferente nesses alunos, nesses missionários. Começar a botar clipe da Madonna na aula de missiologia, entendeu? Fiz isso, acredita? Botei, comecei a colocar, dizer, olha, vocês vão para outra cultura, né? Colocar um pouco de realidade. Mas ainda estava na engrenagem, eu ainda estava treinando missionários. Pense na loucura. E fiz isso de 2015 até 2018. E quando chegou em 2018, eu estava tão atarefada e tão na engrenagem de novo lá dentro da missão. E só para vocês terem uma ideia, a gente mora lá, trabalha 24 horas, 7 dias por semana e tem que pagar aluguel lá. E tem que pagar água, energia, internet. E tem que continuar mendigando para as igrejas para continuar trabalhando lá como escravo. Pagando as contas, pagando aluguel lá dentro. Com milhões. Eu e o Wellington fizemos live no meu canal lá. Desculpa a propaganda, né? Mas fiz. O Wellington trouxe os dados do quanto as agências missionárias estão cooptando em dólares só para fazer esse boom. Enquanto isso, os missionários estão lá mendigando sustento. Hã? Comendo banana no almoço. Comendo banana no almoço. Ou não comendo, né? Isso acaba virando uma espécie de testemunho para as próprias igrejas, né? A Ângela estava assim, eu conheci missionários que estavam nos Yanomamis, conheci dentro do seminário mesmo ali, né?
E a gente ouvi uma vez um missionário falando, não tinha nada para comer. E aí eu orei, e aí veio um cacho de banana pelo riacho e a gente almoçou. E é sobre, assim, as pessoas falam, nossa, Deus supriu e te sustentou, e isso é... Você fala isso nas igrejas, nossa, meu irmão, ok, vou te dar uma oferta aqui. E é isso. E as pessoas veem isso como bonito, assim, como lindo. É inacreditável que sofrimento da hip-hop. Quanto mais sofrido, quanto mais desgraçado a gente for, mais as igrejas apoiam. Então, eu aprendi o esquema, porque eu sabia repetir. Eu sabia repetir padrão. Eu chegava na igreja e contava as piores coisas que tinham me acontecido. E a oferta era grande. O dinheiro entrava. Eu garantia meu sustento contando desgraça e com foto de criança africana. Porque eu tinha que tirar foto com eles. Eu tinha que fazer o branco salvador. Eu tinha que encarnar exatamente isso para conseguir comer. E o que acontece é que quando chegou 2018, eu estava tão dentro da engrenagem que eles já estavam me colocando em mais de um departamento. Eu estava dando aula, estava no departamento de cursos, estava no departamento de divulgação, eu ia nas igrejas, ia nos lugares fazer propaganda dos cursos para conseguir alunos, cooptar alunos para a missão. E cheguei até no departamento de administração, porque eu estava já arrumando a correspondência da missão. Então, eu virei um faz-tudo lá dentro. E aí você começa a descobrir as coisas do tipo... de missionário tá levando equipamento de garimpo para dentro de área indígena. Aí chega uma missionária para você e diz, Ângela, pega um índiozinho para você, é fácil. É mais fácil pela missão, os documentos. Pega um índiozinho para você, falaram isso para mim lá dentro. E 2018 era ano de eleição. E eu já era uma... Cara, eu sei que o choque, tá? Crente, anarquista, progressista. Eu já era, né? Eu já estava me achando. Eu vou mudar esse lugar. E aí era bandeira do Brasil para todo quanto é lado, em 2018. E era só arma para todo quanto é lado. E eu e mais uma missionária que começamos, ela é marxista, e nós duas a gente se sentiu um peixe fora d'água ali dentro. E a coisa começou a ficar pior, insuportável, porque começaram a encher nossa paciência. E a gente era as que mais trabalhava ali, e as que mais era medicada também, porque ninguém queria se tratar, só nós duas. E aí, quando acontece esse negócio... Eu entrei em desespero, porque a secretária executiva já estava o tempo todo me chamando no escritório dela, dizendo, eu vou ter que ligar para o seu pastor, porque você não está entrando nas regras, você não participa das reuniões de oração, você não... Sabe aquela coisa de você trabalha o dia inteiro e você ainda tem que entrar ali no jogo e fingir que você está orando, porque eu nunca gostei de orar. Eu orava por escrito porque eu não tinha paciência, cara. Minha devocional, quando eu estava trabalhando com a Jucum, era tudo por escrito. Porque eu não tinha paciência de ficar falando. Não tinha, nunca tive. Cara, orar e cantar na igreja, para mim, sempre foi terrível. Mas eu nunca podia te dizer isso. Tá louco? Isso aí é heresia, né? Falar uma coisa dessa. E aí o negócio ficou tão difícil que eu pensei, eu vou ter que fugir de novo. Eu fugi do meu casamento. Eu vou ter que fugir de novo. Eu não tenho como enfrentar esse povo. E aí, quando era semana entre o Natal e o Ano Novo 2018, que muitos missionários iam para casa dos familiares, e a base ficava quase vazia, uma amiga da mãe conseguiu uma van para trazer todos os meus livros para Curitiba, passou lá para o Brasil e trouxe todos os meus livros. Eu peguei minhas coisas, peguei o ônibus e vim embora. Eu vim de ônibus, que era mais barato. Vim embora. E não avisei ninguém. Eu larguei tudo. Não larguei os livros, é claro. Mas quando eu cheguei, depois que eu cheguei em Curitiba, é que eu mandei um e-mail me desligando dessa organização. E eu ainda esperei menos de 6 meses para me desligar completamente da igreja.
Mas eu ainda participava dos anarquistas progressistas crentes. Fiquei de 2019 a 2020 nisso, né? Porque eu tava... Parte dos 6. Dos 6, achando que era, né, a minha... Cara, outra seita. É uma seita isso. Progressista, cara, é para manter você na roda sendo abusado. Progressismo é isso. Para te manter na roda. Criando um Jesus bonzinho, simpático, para continuar te convencendo de que é possível você ficar ali dentro. E para continuar mantendo as mulheres submissas ao sistema. Porque o líder progressista também é um cara, né? Imagine. É o cara, né? Você tem que estar na linha dele para você funcionar. E o que acontece? Em 2019 eu consegui, por causa de todo o meu currículo, me chamaram para dar aula de grego e hebraico na Faculdade Teológica Menonita, né? Então eu fui, nossa, eu vou ser professora de faculdade, né? Aquela coisa arada toda. Mas eu estava dentro do sistema por causa do meu currículo. Aí eles até suportaram as minhas tatuagens, porque eu comecei a fazer tatuagem depois que eu me divorciei, né? E porque eu preguei de púlpito que tatuagem é pacto com o diabo. Falei que o buraco era mais embaixo, cara. Eu preguei isso. Então, quando eu divorciei, que eu fiz a minha primeira tatuagem. Nunca mais parei, né? Assumi, o pacto tá completo agora. Disciplinado por causa disso, por causa da minha primeira tatuagem, disciplinado por isso. Não, eu me excluí sozinha, né, cara? Não deixa pra lá, né? Nossa. Exato. A marca, né? Eu só não tô com o pacto completo porque tem umas partes brancas que dá para tatuar ainda, ó. Tá faltando completar. Mas o que acontece? Em 2019 eu ainda estava dando aula em 2 faculdades, né? Uma luterana e outra menonita. Faculdade teológica, né? E assim, só que tinha que estar dentro do esquema. A grande questão é que eu estava trabalhando com hebraico e grego, que eram textos específicos. E eu não entrei na sala dizendo, o texto concorda com a tua doutrina. Não, eu entrei na sala dizendo, esse texto foi escrito em tal contexto, isso não tem relação nenhuma com o cristianismo. E fui contextualizando e trabalhando com a questão histórica, né, e política, inclusive, da criação desses textos. Eles me convidaram a me retirar, né? Aí eles disseram, o coordenador me mandou uma mensagem por WhatsApp dizendo assim, agora a gente só quer que pastores lecionem aqui. Então você não vai poder continuar com a gente. A outra faculdade, a luterana, nem isso, né? Quando estava 1 mês antes da aula, que já estava em pandemia, eu mandei mensagem dizendo como é que vai funcionar a questão da matéria. Aí ele só disse, o diretor vai falar com você. Daí eu recebo uma carta do diretor dizendo que eu não estava mais lá, né? Foi assim, cara. Só que no fim de 2019, eu tentei o doutorado. E eu já queria ir para o doutorado com um professor, o meu orientador atual, que trabalhava com o culto a Deus Axerá. Deus abençoe a CAPES. Pronto, fiz. O que a gente não faz para pagar os livros, né? Aí eu devo ter ficado vermelha. Aí o que acontece? Eu queria fazer essa pesquisa, né? E eu entrei e consegui a bolsa, a melhor bolsa que tinha na época. E consegui entrar e entrei na área de exegese bíblica, que é a interpretação desses textos, que é estudar o sentido, só que a minha linha de pesquisa, o que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar, o estudo me trouxe de novo para a vida. Por quê? Porque eu comecei a descobrir as coisas e hoje é o que eu falo no meu canal, nos meus cursos, a gente só tem autonomia quando tem informação. Se a gente não tem informação, a gente não tem nenhuma variável para tomar decisões.
E quanto mais informação eu comecei a ter, mais eu consegui começar a dizer não para as questões e consegui me desligar, inclusive, dos progressistas, porque também são abusadores, porque eu entrei numa onda de pastor progressista querer que eu produzisse conteúdo para eles, os inadequados aí, e aí, pronto, virei outra máquina de produzir coisa, e se eu não concordava ou não gostava de alguma coisa, eu era louca. Era gaslight em cima de gaslight lá. A louca sou eu, não, eu que estou dando chilique. Né? E quando eu decidi, eu preciso dizer exatamente, eu fiz lockdown completo, meu pai continuou indo pescar com os amigos, trouxe Covid para dentro de casa, eu fui para UTI e fiquei 14 dias lá, porque eu tenho asma. E eu lembro de estar na UTI alucinando, e eu usava uma cruz de prata, e na hora eu tive que tirar para entrar na UTI, né? E quando eu estava naquela cama de UTI, eu pensei exatamente isso. Por que é que eu uso essa porra dessa cruz ainda? Ela não faz sentido nenhum para mim. Ela não significa nada. Porque se o povo estudasse, tivesse um pouco de honestidade com o que lê, com o que fala, iria entender que se Jesus existiu, ele foi crucificado, ele era um terrorista para aquele império. E não tem nenhuma relação com Jesus da Bíblia. Se ele existiu. E aí eu comecei a entender o que é ciência. Porque eu comecei a entender que o que é falar com base em indício e evidência. Com base em hipótese. Separar essas três coisas. E comecei a perceber que, a partir dali, eu tinha que começar a construir a minha vida com autonomia. Eu sou autista de nível de suporte 1. Eu não sou completamente independente. Por isso que eu estou no fundo da casa dos meus pais e eu estou vindo, né, sendo acolhida aqui pela Abobrinha, pelo Baderna, pela Monstro. Eu não sou completamente independente, eu não tenho condições de morar completamente sozinha. Mas eu tenho autonomia para decidir sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Porque eu tenho informação suficiente para isso agora. E eu preciso dizer que foi incrível encontrar a Emily, porque a gente saiu do mesmo buraco. A Missão Novas Tribos e a Missão Além é a mesma porcaria, é o mesmo lixo colonizador e abusador e criador de escravos lá dentro. Que se nós dizemos um não, nós somos o diabo. E eu pensei que a minha vida tinha acabado. Quando eu saí da UTI, eu não tinha mais perspectiva de vida. Eu ficava contando com falta um mês a menos para acabar minha bolsa. E depois eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não sei. Eu vivi a minha vida inteira como escrava, missionária, eu não sei fazer outra coisa. A gente perde até mesmo a experiência de trabalho que as pessoas têm na vida. A gente não tem. A gente deu a vida inteira para isso. E aí, como que a gente vai arrumar um emprego? Como que a gente vai fazer algo, construir algo do zero? Porque eu nunca construí nada para mim. Nada. E de repente, foi o gerente da Voz, desculpa, outra editora, né? Desculpa aí. Mas a Voz, né? Lá de Curitiba, da livraria, a gente ficou muito amigo. Porque eu passei 3 anos do meu aniversário na Voz, ficava na livraria o dia do meu aniversário, no meio dos livros, porque se tornou um lugar em que eu me sinto segura, no meio dos livros. E aí eu fiquei muito amiga deles e ele disse assim, Ângela, faz um curso online. Você tem muita coisa e você precisa ensinar isso. Calma, eu tô acabando, tá? E em janeiro do ano passado, de 2022, eu criei um curso, ele organizou, ele conseguiu as inscrições, aquela coisa toda. Criei um curso de 30 horas de férias, com certificado, porque eu criei um MEI aí, e dei o curso. Cara, o curso está gravado no meu canal, gratuito no meu canal, está disponibilizado.
Mas vocês vão ver, o curso inteiro eu tô de pijama e camisola. Por quê? Porque eu dei o curso assim, tipo, eu vou fazer o que eu tenho, do jeito que eu sou e o que eu posso. E trabalhando os textos, sem dogma, sem religião. O texto no contexto de escrita, analisando o contexto histórico, sociopolítico, analisando a arqueologia, trazendo informação. E aí os alunos, Ângela, faz um outro curso sobre isso. E aí eu fiz o curso sobre a deusa Xerá, e o Baderna foi meu primeiro aluno. Ele foi o primeiro a comprar o curso. 50 é o curso, gente. Poxa, não é nada, né? Ó a propaganda, os cartãozinhos estão ali na mesa. Aí assim, fiz outro curso. Aí, faz um curso sobre isso. Todo mês eu comecei a lançar curso. E tudo com aulas gravadas, o pessoal assiste quando quer, certificado, atendimento, tudo. E aí eu comecei a fazer cursos de livro por livro da Bíblia, trabalhando o texto a partir do hebraico, mostrando, isso aqui não tem nenhuma tradução certa. Nenhuma. Porque todas são feitas para agradar as agências patrocinadoras dessas traduções. Então tem que se adaptar à teologia dessas organizações. E você não tem uma tradução. Uma que a Bíblia é uma invenção, ela nunca foi escrita para ser uma Bíblia. Então foram juntados esses textos que não têm relação nenhuma um com o outro. E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, com pesquisa científica, com arqueologia, com história, com linguística, porque eu já estava formada em letras e tinha agora, né? E trazendo isso. E hoje tem 14 cursos prontos, gravados, sendo vendidos, né? Só entrar no Linktree. Eu tenho um trabalho autônomo que eu posso me orgulhar de dizer não é uma mentira. E eu fiz com aquilo que eu sei, com a minha consciência livre, sem nenhuma pessoa dizendo como e o que eu tenho que dizer. Eu me sinto gente hoje, porque 1 ano e 4 meses é que eu estou trabalhando como uma pessoa normal. E comecei a fazer um canal. E as pessoas estão dando retorno. Tem 3 cursos gratuitos no canal. E eu pensei que eu nunca ia poder dizer, olha, eu tenho amigos, porque tem até um vídeo lá, fiz uma live com os amigos lá sobre abuso religioso. E o Wellington Barbosa e o Wellington também estava na missão, também saiu. Porque eu e o Wellington caímos na mesma história da igreja progressista, que usa mulheres LGBT e negros como palanque político e para dizerem que são inclusivas. Usam essas pessoas para fazer propaganda que são inclusivas, para conseguir palco. Mas a gente continua sendo um instrumento, continua sendo ferramenta para eles. E o Wellington também. Eu também. A gente sofreu muito nessas coisas. E a gente conta lá. E agora, a gente até fala nessa live do abuso religioso, a gente perdeu a habilidade de fazer amigos. E essa é a coisa que mais dói, porque além da questão da minha dificuldade de socializar, a gente foi tão abusado que a gente não consegue automaticamente se sentir bem perto de pessoas estranhas. E eu estar aqui no meio de vocês é porque a pobrinha e Baderna me acolheram de verdade. Me tratam como gente, não me tratam me dando regras ou dizendo que eu não posso ter uma crise quando eu estou tendo uma crise, que eu não posso chorar quando eu preciso chorar, ou que eu não posso ter um momento sozinha porque eu preciso. Encontrar monstro, encontrar vocês e poder olhar no rosto de pessoas que eu nunca vi na vida e saber que eu sou tão gente quanto vocês. Essa é a diferença que faz para a gente ter dignidade. E isso não é possível num sistema monoteísta. Porque todo monoteísmo é exclusivista. Todo monoteísmo pressupõe
a exclusão e a eliminação do diferente, ou a anulação do diferente, ou a assimilação do diferente. Eu reconheço a religião do outro porque o Deus do outro é o meu Deus com outro nome. Então você projeta, é extremamente narcisista. Você só aceita o outro porque diz que o outro é igual ao teu. E a gente não precisa viver em sistemas exclusivistas para se sentir gente. E esses sistemas monoteístas, qualquer monoteísmo é construído para matar mulheres, para silenciar identidades e para colonizar o pensamento. Não existe exceção nessa questão. E acho que é isso. Eu sei que o tema é sobre mulheres, então eu vou tentar ser bem rapidinho aqui para contar a minha história, que eu também fui criado numa casa super católica, assim, né? Peraí que eu tô com um retorno. Numa casa super católica. Espero que minha mãe esteja assistindo para ela ficar bem feliz comigo. Sim, e aí é muito estranho, né, que a religião vai te empurrando comportamentos o tempo todo, assim, né? Então, muito cedo eu comecei a estudar violão clássico e queria ser musicista, enfim. Ontem mesmo eu estava falando com a Ângela, né, que a gente só tem ensino de música e de filosofia no Brasil hoje porque alguma igreja preservou esse tipo de ensino, né? Então, pelo menos alguma coisa eles fizeram, né? E aí, estudei no Conservatório de Música até um certo tempo, e o Conservatório de Música não era um conservatório de música religioso, era um conservatório de música do mundo, né? E aí foi bem interessante, porque a partir dali eu conheci outras pessoas, né? Eu tinha 13, 14 anos e tocava violão de manhã até à noite, assim, só parava pra ir na merda daquela escola. E aí, no conservatório de música, eu conheci a galera, conheci os punk, conheci um monte de gente, os metaleiros, isso e aquilo. E aí eu resolvi, então, largar a missa... largar o violão clássico ali, né? Porque a maioria das peças do ensino de música de violão de concerto e câmara e concerto são peças religiosas, né? Foram escritas para Deus. E eu larguei aquilo ali e caí na teta do demônio já ali, né? Passei pro black metal, pro doom metal, para ser mais exato. E aquilo ali foi um choque muito grande na minha família, assim, né? Porque imagina, né? Eu tocava violão na missa e depois estava lá pintando a cara, tocando... virei bruxo. Tocando lá com os malucos, né? E aí, claro que isso acabou ocorrendo todas as cenas mais clássicas que vocês possam imaginar, né? De que essa relação não só com a família, mas com os amigos, com as drogas e coisa arada toda pode levar, né? E aí, obviamente, depois eu fugi de casa, isso e aquilo, mil coisas. E aí, um dia eu tive um problema muito grande relacionado ao álcool e drogas e descobri que eu precisava parar. E eu não conseguiria sozinho, eu precisaria de apoio. Então eu busquei apoio no Narcóticos Anônimos. E por incrível que pareça, né? Eu ateu, tocando numa banda de doom metal, não sei o quê. A primeira coisa que tem que fazer lá é rezar a oração de Santo Agostinho, né? Reconheço que não sei o quê, que sou fraco, que é isso, que é aquilo. E aí tem 12 passos para você dar
para poder se libertar das drogas. Só que os 12 passos vão te libertar das drogas e vão te jogar no colo de Deus, cara. E aquilo foi um absurdo tão grande. E eu não percebi, cara. Quando eu vi, eu tava tocando baixo acústico na igreja de novo, cara. Porque aquilo ali, sabe, é uma lavagem tão grande assim, cara, tão absurda, sabe? De te dizer assim que, não, você tava no mundo, você tava jogado, você olha o que você tava fazendo, vem aqui todo mundo é irmão, aqui todo mundo é amigo, aqui todo mundo te quer bem, aqui, mas bota uma manguinha aí pra cobrir as tatuagens, sabe? E assim vai, sabe? Até eu perceber que aquilo ali também não era bom, sabe? E aí eu tive, então, que excluir essa coisa toda da minha vida de novo e enfiei a cara em outra droga, que é o trabalho daí, né? Aí comecei a trabalhar, feito louco, e aí consegui, escapei das drogas, escapei de Deus e só não escapei do black metal, né, cara, que eu continuo ouvindo. Então é isso, esse é o meu testemunho rapidinho aí, só para dizer assim que existem diversas formas de opressão que a família coloca e muitas vezes sem perceber, né? Mas porque elas já estão doutrinadas naquilo ali, né? Já são diversos séculos ali de doutrinação nisso, né? Então, alguém mais? Posso recomendar um negócio? Vai lá. Não posso esquecer de mencionar a nossa sessão de cinema ontem à noite, né, Abobrinha? Ontem eu e a Abobrinha, a gente se mocou aqui no computador. E a gente acabou assistindo um filme que eu queria muito assistir, mostrei pra Abobrinha, tinha visto só o trailer, chamado Entre Mulheres. É Women Talking, né? Que ganhou um Oscar esse ano, inclusive, dirigido por mulheres. E o filme é quase todo por mulheres. E eu entendo que isso tem tudo a ver com a nossa conversa hoje, porque fala de mulheres no ambiente religioso. E é baseado em fatos, né? Esse filme, então eu preciso recomendá-lo. Né? Procurem esse filme Entre Mulheres, filme de 2022, que ganhou o Oscar. É só pegar os ganhadores do Oscar lá e achar ele. Ele já não está mais no cinema, mas está nos piratão da vida aí. Mas acha fácil na internet. A gente achou, a Bobrinha achou 2 já, né? Ela é duas fácil ali. E 1h44 de filme você não vê passar e é um soco a cada minuto. E faz a gente refletir sobre todas as nuances, porque não é uma questão só de matar todo mundo que está abusando. Não é tão simples assim. Então, eu acho que é uma boa continuidade para nossa conversa aqui. Vamos encerrar com você apresentando o livro, mostrando para as pessoas. Não sou muito boa de merchan, não. Esse aqui é o N. Deixa eu ver melhor, né? Eu vou ler a sinopse aqui atrás, né? Roberto é um poeta apaixonado por N, sua musa, dando voz a essa mãe de 2 crianças pequenas, casada com o homem dos seus sonhos. Ou será pesadelo? Muito convicta e dedicada em sua crença. Ou será alguém tentando se enganar e fugir de suas dúvidas? Nessa narração empolgante de tirar o fôlego, vemos nossa personagem de uma vida regrada e penitente a experiências intensas que lhe dão uma reviravolta cheia de perdas, as quais ela precisará superar no caminho. Será que ela, essa menina que mal sabe viver, será capaz de tornar-se a mulher que precisa ser por si mesma e tomar da vida o que precisa para ela tornando-se, ao fim, a escritora de sua própria história? Então, o N é basicamente isso. É uma mulher que sai de um contexto religioso, onde ela, na verdade, não sabe o que é a vida, porque uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Ângela, é que a gente vive numa bolha, né? A gente não sabe de verdade o que é viver. Nós ouvimos falar por outras pessoas, nos disseram que era para fazer de algum jeito, e ela tá nessa. Então, depois disso, ela começa a abrir mão de tudo, né? E uma coisa que a Anne tem é que eu também tenho, né? Eu sou muito cética, né?
A Ângela, assim, eu admiro, assim, ela ter acreditado e se envolvido em contextos progressistas, assim, mas eu sempre fui super cética com tudo isso. Quando saí da igreja mesmo, foi... Não é... O cristianismo não é uma coisa que eu defendo, assim, né? Gosto de algumas coisas muito, muito fortes de Jesus e a Anne, ela tem uma parte, umas peculiaridades ali com o mestre, né? Mas ela para mim, e isso é muito claro no livro, né? Ela, através da leitura do Roberto, que é o homem que gosta dela bastante, assim, ela vai fazer a escrita da sua própria história. Então, o Roberto, ele, na verdade, é um homem falando da história de uma mulher, mas a protagonista dessa história é a Anne. Se você quiser ler, tem um link aí para comprar, né? E é isso. Obrigado. Eu agradeço.